Fala aí, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, hoje é um dia bem decisivo pro Vasco aí. Hoje o Vasco vai conhecer o seu primeiro adversário na Copa do Brasil. Também vamos falar aí da Copinha. O Vasco vai entrar em campo hoje contra um adversário duríssimo. Também vamos falar aqui da situação de reforços, muito mais agora para vocês. Mas antes, já sabe, né? Já vai deixando aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco e ficar por dentro das notícias do Vascão, hein? Se inscreve aí, falta muito pouco pra gente chegar a 160 mil inscritos. Daqui a pouco, a 1h da tarde, o Vasco irá conhecer aí o seu primeiro adversário na primeira fase aí da Copa do Brasil. O sorteio, como eu disse, será 1h da tarde e terá transmissão da CBF TV. O Vasco está no pote A e irá encarar um dos 10 times que integram o pote E. São eles o Altos do Piauí, Salgueiro de Pernambuco, o Mirassol de São Paulo, a Ferroviária também de São Paulo, o Globo do Rio Grande do Norte, o Motoclube do Maranhão, União do Mato Grosso, Campinense da Paraíba, São Raimundo e Sergipe. Esses serão os adversários que o Vasco pode enfrentar aí na primeira fase da Copa do Brasil. Vale sempre lembrar que na primeira fase é um jogo único fora de casa para o Vasco, mas o Vasco tem a vantagem aí do empate para se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil, né? Tomara que não tenha nenhuma zebra e o Vasco consiga vencer qualquer um desses adversários. Analisando aqui melhor, talvez o adversário que pode impor mais dificuldades ao Vasco hoje pode ser o Mirassol, talvez a Ferroviária, que são times aí do interior de São Paulo e vão disputar o Campeonato Paulista e são times bem enjoados quando jogam lá o Paulistão, né? Vamos esperar ver se o Vasco vai conseguir enfrentar um adversário aí e se classificar para a próxima fase. Deixe aí nos comentários qual desses times você gostaria que o Vasco enfrentasse na Copa do Brasil. Bom, e hoje também é noite de Copinha, né, pessoal? Hoje não é noite de Big Brother, hoje é noite de Copinha. O Vasco vai entrar em campo às 8h da noite aí contra o São Paulo pela Copa São Paulo de Futebol de Júniors, né? Jogo com transmissão do Sport TV. O Vasco que se classificou no sufoco, nos pênaltis na última partida contra o Audax Osasco, né? Um jogo muito chato, difícil, a torcida contra, apesar de ter muitos vascaínos, muitos mulamos foram lá apoiar o time paulista e isso atrapalhou demais. Os jogadores do Vasco ficaram bem nervosos. Só que na hora das penalidades, o goleirão do Vasco, o Cadu, conseguiu salvar muito lá e o Vasco conseguiu essa classificação, foi o grande herói dessa classificação e hoje a gente vai enfrentar o adversário mais difícil até então no momento para o Vasco. Com certeza vai ser duríssimo, torcida contra um adversário difícil dentro de campo e os jogadores têm que ter experiência, cabeça no lugar para conseguir essa classificação para a próxima fase e quem sabe ainda sonhar com o título da Copa São Paulo de Juniores, que é o que todo mundo quer ver, né? O Vasco tá jogando muito bem, muitas goleadas, vindo aí de muitas goleadas nessa competição. Tem o artilheiro da competição, Figueiredo, e a gente torce bastante para que o Vasco continue jogando bem e se classifique hoje frente ao São Paulo. Deixa aí nos comentários o que você espera dessa partida, se você vai assistir o jogo, marca aí na sua agenda, 8h da noite com transmissão somente do Sport TV, hein, pessoal? Bom, pessoal, como todo mundo já deve saber, as negociações aí com o atacante Pedro Raul esfriaram extremamente, né? O jogador está bem distante aí de fechar com o Vasco. O clube japonês, o Kashiwa Reysol, clube detentor dos seus direitos, não abriu mão de uma compensação financeira pelo empréstimo do atleta, o que inviabiliza a chegada do jogador, pelo menos até esse momento. Também há informações que existiria uma cláusula no contrato do Pedro Raul se chegasse uma proposta de qualquer time aí do mundo, uma proposta oficial que agradasse ao Kashiwa Reysol, o Vasco teria obrigação de liberar imediatamente o jogador, né? E isso não agradou o Vasco, que recuou também nessa negociação e o Pedro Raul está bem distante. Também foi especulado o Gigliotti, né, atacante argentino, que acabou fechando com o Nacional do Uruguai, não tem chance nenhuma desse jogador vir para o Vasco e o Vasco segue também em busca de um zagueiro, né? Até o momento não fechou com o centroavante, somente com o Raniel, ainda busca esse nome no mercado e a posição de zagueiro também é outra peça que o Vasco tenta buscar aí no mercado, né? Tentou o zagueiro Oliveira, que está mais distante, a negociação também teria esfriado bastante. O jogador está de saída do Atlético Goianiense e o seu destino pode ser o Cruzeiro, que entrou na parada aí na disputa por esse jogador, né? Mas parece estar se retirando das negociações com esse atleta, mas tudo ainda é possível, né? Vamos aguardar ver se o Vasco vai formalizar uma proposta para um outro zagueiro, né? Porque contratou inúmeros jogadores nos últimos dias, oficializou a chegada do Matheus Barbosa no último final de semana e possivelmente durante essa semana devemos ter mais novidades
mais contratações, já que precisa contratar, pelo menos na minha opinião, uns 3 atacantes, mais um zagueiro e também, quem sabe, mais meio-campistas, né? Ter um meio-campo um pouco mais de qualidade, né? Porque o Vasco sofreu bastante na última temporada sem qualidade no meio-campo, né? O meio-campo do Vasco era Bruno Gomes, muitas vezes aí Bruno Gomes, Andrei, Marquinhos, Gabriel. Antes da chegada do Nenê era bem complicado, né, cara? O Vasco jogava que esses jogadores não tinham criação nenhuma no meio-campo. Muitos técnicos chegaram até a improvisar o Zeca no meio-campo e com certeza acho que essa é uma posição bem carente no elenco do Vasco. Até o momento contratou aí o Yuri Lara, contratou o Matheus Barbosa, também o meio-campista Isaac e também o Bruno Nazário, além do Nenê, que já estava no elenco vascaíno, e também o Matias Galaza e o Juninho, né? O Juninho que inclusive recebeu uma proposta aí dos Emirados Árabes, não foi do agrado do Vasco, pouco mais aí de 2 milhões de reais, os 50% dos direitos do meia. A proposta não agradou o Vasco, que pediu cerca de $1 milhão aí por 50% do jogador. E esses são os jogadores aí disponíveis para o elenco vascaíno, né? E a gente espera também a definição do Bruno Gomes, que deve deixar o Vasco também nos próximos dias. Deixa aí nos comentários quem para você seriam os melhores atacantes para o Vasco contratar e também aí um zagueiro que o Vasco deve contratar também. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada e fica atento aí que mais tarde tem a segunda edição aqui do nosso vídeo com mais notícias do Vascão. Tamo junto, forte abraço, saudações vascaína a todos, é nóis! Sabíamos que o jogo ia ser difícil, a gente teve o rendimento de percentual de finalizações abaixo do que a gente vinha apresentando, a gente tinha um aproveitamento muito alto do número que a gente chegava de vezes lá no ataque, que concluía, fazia gol. Hoje a gente perdeu alguns gols, algumas oportunidades claras, mas serviu para fortalecer ainda mais, dar mais confiança. Os pênaltis ali, a gente vai aprendendo a jogar a competição cada vez mais, e o próprio Cadu, que não vinha aparecendo muito ainda no campeonato, teve uma oportunidade de mostrar um pouquinho do seu potencial, da sua qualidade, e o importante é que agora a gente vai cada vez mais forte aí nas próximas fases e confiantes aí para poder buscar esse título.